Não deixe para amanhã. Esta palavra de fé vai mudar a sua vida ainda hoje. Você não faz ideia do que Deus pode fazer com um coração que decide obedecer hoje. O que separa o caos da transformação pode ser apenas uma resposta: sim. Não um sim tímido, incerto, vago, mas um sim completo que diz: Senhor, eu não vou adiar mais. Fala, porque eu estou pronto. A procrastinação espiritual tem aparência de calma, mas esconde uma guerra interna. Você sente o peso do que precisa mudar, sabe o que Deus está pedindo, mas continua empurrando com a barriga, esperando o momento certo, como se o céu seguisse o seu relógio. E enquanto você espera sentir-se mais pronto, mais forte ou mais merecedor, o tempo vai passando e com ele a força de decidir. Essa palavra chegou para interromper esse ciclo, porque o tempo de Deus para você não é depois, é agora. Deus está batendo à porta do seu coração com algo que não pode ser deixado para amanhã. Há bênçãos, curas e portas que só se abrem quando você decide responder hoje. Ele não quer te convencer com medo, mas com amor. Não quer te pressionar, mas te despertar. Essa é a hora de sair do estado de espera e entrar no lugar de fé. O agora é santo. O agora é terreno fértil. O agora é o momento em que a eternidade toca o tempo. Não endureça seu coração. Não ignore esse chamado. Não deixe o amanhã roubar o que Deus separou para você hoje. A fé que só funciona no presente. A fé não é uma ideia bonita que repousa no futuro, nem uma emoção que espera as circunstâncias se tornarem favoráveis para então agir. A fé é uma resposta imediata ao chamado de Deus. Ela não espera que as águas se acalmem para dar o primeiro passo. Ela pisa, mesmo com as ondas levantadas. Ela caminha, mesmo quando o vento sopra contra. Ela confia, mesmo quando os sentidos gritam medo. A fé só é viva quando é presente. Ela só transforma quando é agora. E é justamente por isso que tantas pessoas não experimentam o sobrenatural, porque transferem para o amanhã o que o céu está oferecendo hoje. Quantas vezes você já sentiu o toque de Deus, aquela convicção suave no coração, um chamado que dizia, é agora, e mesmo assim respondeu com um mais tarde? Essa distância entre o chamado de Deus e a sua resposta tem um custo. Custa tempo, custa paz, custa oportunidades que não voltam mais. E o mais perigoso é que esse adiamento quase nunca parece errado. Afinal, você não está dizendo não para Deus, está apenas dizendo depois. Só que para o Espírito Santo, esse depois pode ser o mesmo que um não, porque o tempo dele é hoje. A voz dele está falando agora, e a fé verdadeira só tem uma forma de se manifestar: em obediência imediata. Deus nunca pediu que você entendesse tudo antes de obedecer. Ele nunca esperou que você se sentisse completamente preparado antes de dizer sim. Na verdade, se você parar para pensar, a maioria dos grandes movimentos de fé na Bíblia aconteceram no meio do caos, no meio da dor, no meio da dúvida. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Moisés voltou ao Egito com medo, tremendo, mas foi. Davi enfrentou um gigante com uma funda e 5 pedras. Nenhum deles esperou o momento ideal, porque fé não é sobre ideal, é sobre obediência. E obediência exige resposta. Resposta exige agora. A fé que só vive no plano, no esboço, na agenda, não transforma. A fé que espera pelo cenário perfeito, pelas emoções alinhadas, pela força renovada, não se move. E o que não se move, morre. A fé é movimento, é resposta, é atitude. É como uma semente que só brota quando toca o solo. Você pode carregá-la no bolso por anos, mas ela só vai germinar quando cair na terra. E a terra que Deus preparou para a sua fé é o agora. Não é o mês que vem, não é quando você for mais espiritual, não é quando tudo fizer sentido, é neste exato instante. O inimigo da sua fé não é o medo nem a dúvida, é o adiamento. O diabo não precisa que você se afaste de Deus de forma escancarada. Ele só precisa que você adie sua entrega, que você diga, depois eu oro, depois eu me conserto, depois eu me posiciono. Mas esse depois nunca chega.
e você continua esperando um sinal do céu, enquanto o céu espera uma resposta sua. Deus já falou, Deus já chamou, Deus já abriu a porta, e se você não atravessa, ela pode se fechar. Esse momento em que você está ouvindo esta palavra não é coincidência, é agendamento divino. O Espírito Santo sabe onde você está, o que você sente, o que você precisa, e ele também sabe que você já esperou demais, já racionalizou demais, já planejou demais. Agora é hora de decidir. Não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre estar pronto, é sobre confiar que Deus está. Não é sobre saber o que vai acontecer, é sobre saber quem está chamando. E se é o Senhor que está te chamando, não há motivo para hesitar. Pare de esperar o dia ideal. Pare de negociar com o Espírito. Pare de colocar a sua fé em repouso. É tempo de ativar o que Deus colocou dentro de você. Essa semente que parecia enterrada, na verdade estava sendo preparada. E o solo está pronto. A chuva está vindo. A palavra está liberada. Tudo o que falta é o seu sim. Um sim sem reservas. Um sim de quem não quer mais viver pela lógica, mas pela promessa. Um sim de quem entendeu que a fé que funciona não é a que adia. É a que responde. Deus está te chamando para sair do barco, para sair do comodismo, para sair do plano e entrar no propósito. A única coisa que pode impedir isso é um coração indeciso. Mas se você tiver coragem de dizer sim agora, algo vai mudar. Porque a fé que age no presente carrega o poder de transformar futuros. Essa é a hora, esse é o momento. O agora é sagrado. O agora é seu altar. O agora é onde o céu toca a sua alma e a transforma. O tempo do céu não é o mesmo do relógio da terra. Você já reparou como existe um abismo entre o que o relógio marca e o que o seu coração sente? Entre a hora que aparece no visor do celular e o tempo que você percebe dentro de você. Essa diferença não é só emocional, é espiritual. Deus não opera segundo a cronologia humana. O relógio de Deus não segue ponteiros, segue propósitos. O tempo do céu tem um nome, Kairos. E o Kairos é o tempo exato, perfeito, divino, onde tudo se alinha segundo a vontade do Pai. É nesse tempo que os milagres acontecem. É nele que portas se abrem sem aviso. É nele que o que parecia estagnado começa a se mover. E talvez, neste exato instante, você esteja vivendo um momento Kairos, mesmo sem perceber. Muitas vezes, pedimos a Deus respostas rápidas, socorros imediatos, milagres relâmpago. Mas o que Ele quer nos dar é muito maior. Ele quer nos inserir no tempo dele. O problema é que estamos tão acostumados com prazos, metas, agendas, compromissos, que esquecemos que o céu não trabalha com contagem regressiva, mas com cumprimento de promessas. Enquanto você está preocupado com o quando, Deus está focado no como. Enquanto você mede os dias, Ele organiza os destinos. Enquanto você diz, já passou da hora, Ele responde, está tudo exatamente onde deveria estar. Não é que Deus esteja atrasado, é que o tempo dele é soberano. E quem entra no tempo dele, aprende a descansar mesmo quando tudo parece parado. A ansiedade se dissolve quando a alma entende que o relógio do céu não é digital, é espiritual. Que a contagem de Deus não é por horas, é por propósitos. E que quando ele age, tudo muda de uma vez só. O que levou anos para se destruir pode ser reconstruído em segundos quando Deus decide mover. Mas o mover de Deus exige uma escuta atenta, porque o Kairos chega sem fazer barulho. Ele não vem com alarde. Ele sussurra, ele sopra, ele convida. E muitos não percebem porque estão ocupados demais tentando controlar o tempo ao invés de discernir o momento. O Espírito Santo está dizendo que esse tempo que você está vivendo agora não é comum. Há um chamado pairando sobre a sua vida. Há uma urgência do céu gritando dentro do seu coração, e não é por acaso. Porque quando o céu encontra um coração disponível, ele libera um tempo novo. Um ciclo se fecha e outro se inicia.
Mas essa transição não é marcada por datas, é marcada por decisões. É quando você escolhe crer, mesmo sem ver. Quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender. Quando você escolhe se render, mesmo sem sentir. Deus não quer apenas fazer parte da sua agenda. Ele quer redefinir o seu tempo, porque existem bênçãos que não cabem dentro da sua organização. Existem milagres que não se adaptam ao seu calendário. Ele só vem quando você decide entrar no tempo dele. E entrar nesse tempo é abrir mão do controle. É parar de tentar antecipar o futuro. É parar de querer explicar tudo. É simplesmente estar disponível. É confiar que o Pai sabe a hora certa, o minuto exato, o instante perfeito. Você pode ter esperado muito até aqui. Pode ter chorado noites, questionado decisões, lamentado atrasos. Mas acredite, o tempo do céu nunca chega tarde. E quando ele chega, vem com respostas, cura, restauração e direção. Tudo de uma só vez. E se você estiver atento, vai perceber os sinais. Uma paz sem motivo. Uma palavra que queima por dentro. Uma certeza que nasce sem lógica. Esses são os indícios de que o céu está se movendo. E se você responder a esse mover, nada mais será como antes. Deus está realinhando o seu tempo interno ao tempo eterno. E isso não acontece com esforço, acontece com entrega. Você não precisa correr atrás do tempo perdido. O Senhor é especialista em redimir os anos consumidos. Ele sabe onde foi que você parou. Ele sabe quanto tempo você tentou sozinho. E agora Ele está dizendo, eu quero te levar além, mas você precisa confiar no meu tempo. O amanhã ainda não chegou. O ontem já passou, mas o agora está carregado de eternidade. Esse é o seu momento Kairos. Esse é o tempo do sim. É nesse tempo que o céu se manifesta, e ele não vai esperar para sempre. Por isso, se você sente que Deus está falando, não endureça o coração. Entre agora no tempo da promessa. A tristeza espiritual de quem sempre adia a entrega. Existe uma tristeza que não aparece nos olhos, mas que mora silenciosamente nas decisões adiadas. Uma dor que não grita, mas que pesa toda vez que o coração sente o toque de Deus e a mente responde, depois. É a tristeza daqueles que ouviram o chamado, perceberam o convite, sentiram o espírito, mas escolheram continuar no controle. E essa tristeza, mesmo que disfarçada de racionalidade, de espera por tempo melhor, de planejamento, é uma tristeza que esfria a fé, que adormece a esperança, que corrói a alma aos poucos. Porque o coração que posterga a entrega, posterga também a experiência com Deus. E a presença que hoje era viva, amanhã se torna distante. A palavra que hoje tocava, amanhã já não ecoa com a mesma força. O coração que hoje estava sensível, amanhã pode estar endurecido. A história do jovem rico em Marcos 10 mostra exatamente isso. Ele se aproxima de Jesus com reverência, com boa intenção, com vontade de acertar. Ele pergunta o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus o ama com o olhar. E então vem o convite. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Mas aquele jovem, diante da proposta do céu, escolhe o conforto da estabilidade. Escolhe manter o que tem, ao invés de viver o que Deus tinha reservado. E sai triste. Triste porque sabia que perdeu algo eterno tentando proteger algo temporário. Triste porque viu a porta se abrir, mas teve medo de atravessá-la. Triste porque reconheceu a voz do Mestre, mas não teve coragem de dizer sim. Quantos hoje vivem essa mesma tristeza? Sabem que precisam mudar, sentem que estão longe, percebem que o vazio aumenta, que o fardo pesa, que a paz diminui, mas continuam dizendo, ainda não é a hora, como se a hora ideal fosse chegar com aviso, com cenário perfeito, com emoção certa, como se o coração fosse se preparar sozinho, como se o tempo por si só curasse o que só a rendição pode restaurar. A verdade é que o inimigo não precisa destruir a fé com escândalos, ele só precisa induzir ao adiamento, porque toda fé não vivida no tempo certo começa a se tornar apenas memória, e memória não transforma, só lembra do que poderia ter sido. Essa tristeza espiritual é sutil,
mas real. Ela aparece quando orar já não move mais o espírito. Quando ouvir a palavra já não mexe tanto quanto antes. Quando a vontade de buscar a Deus é adiada por tarefas, distrações que vão se acumulando até que o tempo com Deus se torna um item de última hora. E o coração vai se afastando sem perceber. Vai se convencendo de que está tudo bem, quando na verdade está apenas entorpecido. E é nesse ponto que a fé começa a virar religião, que a entrega vira rotina, que a presença de Deus vira apenas lembrança de um tempo que já passou. Mas hoje, Deus está dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda chamo, eu ainda espero. Porque a tristeza de quem adia a entrega não é maior que a paciência de Deus, mas também não é menor que o risco de perder o tempo da visitação. Quando o Espírito Santo sopra, é preciso responder. Quando ele toca, é preciso obedecer. Porque há tempos que não se repetem. Há convites que vêm uma vez só. E há momentos em que o céu se curva sobre a terra, esperando apenas um sim. Um sim que pode quebrar ciclos de frieza. Um sim que pode mudar décadas de repetição. Um sim que pode restaurar a intimidade que foi perdida. O jovem rico perdeu o que Deus tinha preparado por não conseguir deixar o que o prendia. E quantas vezes estamos presos a coisas que não têm peso eterno? Presos à imagem, à opinião dos outros, ao medo de errar, à zona de conforto. Mas o Espírito não negocia com a nossa zona de conforto. Ele chama para fora, ele chama para cima, ele chama para perto. E essa tristeza de quem sempre diz ainda não, pode ser trocada por uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma alegria que nasce no instante da obediência. Uma alegria que invade quando o coração se rende. Uma alegria que não se explica, só se vive. A entrega que você adia pode ser o milagre que você espera. E talvez Deus já tenha falado com você várias vezes. Talvez você tenha sentido o toque dele em outros momentos, em outras palavras, em outras músicas, em outros vídeos. Mas hoje, essa palavra está voltando como oportunidade de resposta. A fé não pede promessas, ela pede decisão. E se você sente que chegou a hora, não olhe para trás. Não pense no que vai perder. Pense no que Deus quer construir a partir de agora, porque o tempo da espera acabou. O tempo da desculpa ficou para trás. O céu está batendo a porta, e o seu sim tem poder para mudar tudo. O diabo não precisa que você diga não. Basta que você diga depois. A estratégia mais sutil do inimigo nunca foi o confronto direto, mas o adiamento disfarçado de bom senso. Enquanto muitos acreditam que estão firmes por não terem dito não a Deus, estão sendo enfraquecidos espiritualmente por repetirem o depois, dia após dia. O engano não está apenas na rejeição, mas na procrastinação. O inimigo não precisa que você negue sua fé. Ele só precisa que você a empurre para amanhã. Só precisa que a sua entrega dependa de uma sensação, de um tempo melhor, de uma circunstância mais favorável. E assim, o tempo passa. As estações mudam. A voz de Deus fica cada vez mais baixa, não porque ele deixou de falar, mas porque o coração que sempre adia começa a se acostumar com o silêncio. Essa é a armadilha do depois. Ela se parece com prudência, mas esconde resistência. Parece planejamento, mas revela medo. Parece maturidade, mas denuncia falta de fé. Quantos já não foram tocados profundamente por Deus e disseram: um dia eu vou me entregar por completo. Quando resolver minha vida, eu volto para Deus. Na próxima oportunidade, eu oro de verdade. Mas esse um dia nunca se concretiza, porque a fé verdadeira só vive no agora. A fé é como o maná no deserto. Ela tem prazo de validade diária. O que não é comido hoje, apodrece amanhã. E a palavra que não é obedecida no momento que é revelada, se torna julgamento no tempo que vier. O inimigo sabe disso. Ele sabe que uma pessoa adormecida pela procrastinação espiritual não representa ameaça. Sabe que um cristão que ouve, mas nunca responde, está se tornando cada vez mais surdo à voz do Espírito. Por isso, ele não precisa arrancar a Bíblia das suas mãos. Ele só precisa convencê-lo a não abri-la hoje.
não precisa impedir sua oração, basta encher sua agenda de distrações. Não precisa fazer você negar a Cristo, apenas manter você distraído com o que é urgente, para que o essencial seja sempre adiado. Jesus ensinou que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. E olhar para trás nem sempre é um pecado escancarado. Às vezes é apenas uma indecisão constante. É o coração dividido entre o chamado e o conforto. É a mente presa entre o que Deus pede e o que o mundo oferece. É a alma que reconhece a necessidade de mudança, mas se acomoda dizendo: eu sei que preciso, mas ainda não é o momento. E isso é o suficiente para manter vidas inteiras fora da plenitude que o céu já liberou. O depois mata mais chamados do que o não. Porque o não exige uma decisão clara, mas o depois anestesia. Ele embriaga o coração com uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Faz com que o indivíduo acredite que ainda tem tempo, que ainda pode escolher, que pode viver do seu jeito agora e entregar tudo mais para frente. Mas ninguém sabe se terá esse para frente. E há pessoas que estão com a alma adoecida porque vivem esperando um dia que nunca chega. Um dia em que sentirão vontade de orar. Um dia em que terão tempo para buscar a Deus. Um dia em que, por mágica, deixarão os pecados, as distrações, os medos. Mas a vontade não vem do acaso, vem da decisão. O tempo não se cria sozinho. Ele é separado por quem entende prioridades. A libertação não vem quando o corpo estiver pronto. Ela vem quando o espírito se rende. E talvez essa seja a maior guerra espiritual do nosso tempo. A batalha contra o depois. Contra essa sensação de que dá para deixar para amanhã o que o espírito está pedindo hoje. E o céu grita: é agora, é hoje. O mover está acontecendo, o convite está aberto, a glória está passando. Quem adiar pode perder. Porque há portas que Deus abre e que não ficam abertas para sempre. Há chamadas que não ecoam duas vezes. Há encontros com o Espírito que são tão intensos que, se você não mergulhar na hora, acaba se acostumando com o raso. Não é sobre sentir-se pronto, é sobre obedecer. Não é sobre ter tempo, é sobre criar o tempo. Não é sobre amanhã, é sobre hoje. O Evangelho sempre foi urgente. Jesus nunca chamou alguém com prazos futuros. Ele disse: vem e segue-me. No ato, no instante, na hora. Os que ouviram e seguiram viveram milagres. Os que hesitaram perderam o momento. Hoje o céu está diante de você. E a pergunta que precisa ser respondida não é se você quer mudar, é se você vai mudar agora. Porque o depois que você está considerando pode ser exatamente o espaço que o inimigo precisa para manter você preso. Mas o agora que Deus está pedindo é o portal para tudo que Ele já preparou. Não diga depois, não diga quando der, não diga só mais um pouco, diga eis-me aqui e veja o céu se mover em sua direção. Quando Deus diz hoje, não se esconda atrás de amanhã. Existem momentos em que a palavra de Deus não é apenas uma semente lançada, mas um chamado urgente que exige resposta imediata. O hoje de Deus nunca é vazio. Ele carrega dentro de si um propósito celestial que foi agendado antes mesmo de você nascer. O hoje é um encontro marcado entre a sua fragilidade e a força do Espírito. E quando Deus diz hoje, não é porque Ele precisa de você agora. É porque Ele sabe que o agora é o momento exato em que o seu coração está mais próximo da rendição, mais perto da transformação, mais sensível à voz que sussurra no meio da sua confusão. Há um peso sagrado na palavra hoje que não pode ser ignorado. A Bíblia nos alerta com intensidade em Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje é uma janela espiritual que se abre diante de você. E se você hesitar demais, ela pode se fechar. O problema é que muitos acreditam que estarão prontos amanhã, que terão mais força amanhã, que estarão mais decididos depois. Mas o amanhã é sempre uma ilusão confortável que protege o orgulho de quem ainda não está disposto a obedecer no presente. O coração endurecido não se forma com um não gritante, mas com vários amanhã
sussurrados em silêncio. Cada vez que você adia o que Deus te pede para fazer hoje, uma camada de frieza espiritual se instala. E com o tempo, o que era sensível à presença vai se tornando resistente. O que antes se quebrantava com facilidade, agora questiona, racionaliza, negocia com o espírito. E então a voz que antes aquecia passa a ser tratada como um incômodo. O mover que antes trazia lágrimas, agora gera desconforto. Não porque Deus mudou, mas porque o coração se acostumou a ignorar o hoje. O amanhã virou o esconderijo perfeito de quem não quer enfrentar o agora. Muitos estão fugindo da decisão, da entrega, da obediência e se escondem atrás de justificativas bem elaboradas. Estou esperando confirmação, dizem alguns. Preciso resolver umas coisas antes, dizem outros. Mas Deus não está pedindo sua perfeição. Ele está pedindo sua rendição. E rendição não tem hora marcada. Ela acontece quando a alma reconhece que não pode mais continuar do mesmo jeito. Jesus passou por Jerusalém e chorou ao ver a cidade que rejeitou o tempo da sua visitação. Ele disse: "Vocês não reconheceram o tempo em que foram visitados." E essa mesma dor ainda se repete quando corações deixam passar o hoje de Deus. Quantas pessoas sentem que o Espírito está tocando, mas resistem? Sabem que precisam mudar, mas travam? Sentem que estão no limite, mas ainda dizem: "Mais um pouco, Senhor." E assim, seguem tropeçando em ciclos que se repetem, dores que não cessam, travas que não quebram, simplesmente porque se esconderam atrás do amanhã. O amanhã não é o refúgio dos sábios, é a desculpa dos que têm medo de mudar. É onde o orgulho se disfarça de cautela. É onde a fé se camufla de espera. Mas o Evangelho nunca pediu um amanhã melhor. Ele sempre gritou: "Arrependa-se hoje, creia hoje, entregue-se hoje." Porque o hoje de Deus é o dia aceitável, o tempo favorável, a oportunidade divina que não foi programada por homens, mas revelada pela graça. Quando Deus diz hoje, Ele está oferecendo uma cura que só pode ser aplicada agora. Uma porta que só está aberta neste momento. Uma palavra que só tem vida se for obedecida enquanto ainda ecoa. Porque toda palavra profética tem prazo. Toda visitação do Espírito tem um tempo de resposta. E quem não se move com o mover, corre o risco de ficar fora da estação. Quando o povo de Israel hesitou em entrar na terra prometida, duvidando da promessa, e depois tentou ir por conta própria, Moisés os advertiu: "Agora não é mais o tempo." Eles não ouviram e foram derrotados. Perderam o tempo certo porque não obedeceram no dia que o Senhor havia marcado. Por isso, se você está ouvindo essa palavra agora, entenda: ela não é para ser apenas ouvida, mas acolhida com obediência. Não é para guardar para mais tarde, é para agir agora. Não esconda sua dor atrás do amanhã. Não guarde sua fé para um momento ideal, porque o Espírito Santo está batendo hoje. E se você abrir agora, ele vai entrar com consolo, com cura, com direção, com libertação. Não se esconda mais atrás da dúvida. Não adie mais o que o céu já confirmou. Não se proteja atrás de desculpas, porque toda resistência é uma barreira para a bênção que está pronta. Deus está dizendo: "Filho, é agora. Filha, é hoje." O céu está estendido sobre você, e a palavra liberada não vai voltar vazia. Mas ela precisa encontrar solo fértil no tempo certo. E o tempo certo é esse. O tempo certo é agora. Porque o que você está sentindo não é pressão humana. É o Espírito te chamando para a vida que você nasceu para viver. A palavra de fé que quebra o ciclo da estagnação. A estagnação espiritual é sutil. Ela não começa com rebeldia, mas com acomodação. Ela não explode com gritos, mas se instala em silêncios longos demais. A alma não percebe que parou de crescer porque o corpo ainda está se movendo, mas o coração já está travado há tempo. O espírito já não reage mais como antes. A palavra de Deus, que antes causava lágrimas, agora é apenas mais um som familiar. As orações tornaram-se rotina. A fé virou hábito. E quando a fé se acomoda, ela deixa de mover o impossível
deixa de incomodar o inferno, deixa de incendiar o espírito. E uma vida sem fogo, mesmo que pareça pacífica, está à beira da morte interior. Mas a palavra de Deus não é neutra. Ela nunca chega para massagear corações estagnados. Ela é espada, é martelo, é fogo consumidor. Quando a palavra verdadeira entra, ela expõe as áreas que pararam de crescer. Ela denuncia as zonas de conforto. Ela revela as promessas esquecidas. Ela nos confronta com tudo aquilo que sabemos que deveríamos ter feito, mas que adiamos por medo, cansaço, decepção ou descrença. A palavra de fé é um convite a romper com a estagnação, a sair do lugar em que a alma parou de avançar e a caminhar de volta para o centro da vontade de Deus. O ciclo da estagnação se alimenta de passividade. O inimigo não precisa te empurrar para longe de Deus com violência, basta te convencer a permanecer no mesmo lugar tempo demais. E enquanto você estiver parado espiritualmente, tudo que é tóxico tem espaço para crescer. A ansiedade encontra brechas, o medo ganha força, a incredulidade se torna lógica, a dúvida assume o controle, e aquilo que era apenas um dia ruim começa a se tornar um estilo de vida espiritual. Um ciclo onde o céu é distante e o coração está adormecido. Mas Deus não nos chamou para estagnar. Ele nos chamou para crescer, para frutificar, para avançar, para experimentar níveis mais profundos da graça, da revelação e da intimidade com Ele. A palavra de fé que vem agora sobre você é uma ordem do céu. Levanta e anda. Não é apenas uma inspiração, é uma convocação. Assim como Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda, essa mesma voz está ecoando agora no seu espírito. O que paralisa você não é maior do que aquele que te chama. O que te fez parar não tem poder para impedir o novo mover de Deus. Muitos não percebem, mas a estagnação espiritual é uma forma de prisão. E o mais perigoso é que ela vem disfarçada de estabilidade. Você pode estar envolvido com a igreja, pode estar cumprindo tarefas, pode até estar orando de vez em quando, mas por dentro sabe que algo está estagnado. Há promessas que você não toca mais, há visões que você deixou de sonhar, há um chamado que você não alimenta mais. E enquanto isso, o tempo passa, o mundo gira, e o seu coração continua à espera de um recomeço que parece nunca chegar. Mas o recomeço não depende de circunstâncias favoráveis, e sim de uma resposta espiritual. E essa resposta começa com uma palavra. Uma palavra que corta o ciclo da estagnação. Uma palavra que chama você pelo nome. Uma palavra que te lembra de quem você é, de onde você parou e para onde você precisa voltar a caminhar. Essa palavra não vem com condenação, mas com fogo. Não vem com culpa, mas com despertar. Não vem para te acusar, mas para te ativar. Você não foi criado para viver no mesmo lugar espiritual por anos. Você foi feito para subir de glória em glória, de fé em fé. E cada vez que a palavra de fé te alcança, ela não vem apenas para consolar. Ela vem para empurrar você na direção do propósito. Porque o Deus que consola é o mesmo que ativa. O Deus que abraça é o mesmo que ordena. Anda. E agora, Ele está dizendo, basta. Basta de paralisia emocional. Basta de orações sem resposta. Basta de uma fé sem frutos. Chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de reagir. Chegou o tempo de dizer, Senhor, eu volto a crer. Eu volto a andar. A palavra de fé que você está ouvindo agora é a chave que destranca o ciclo. Não importa quantas vezes você tentou e fracassou. Não importa se as pessoas te desacreditaram. Não importa se você mesmo se convenceu de que nada mais vai mudar. Deus não está pedindo a sua lógica, Ele está pedindo a sua obediência. Porque o milagre nunca dependeu da sua força. Ele sempre foi ativado pela fé que responde. E essa resposta precisa acontecer agora. O ciclo só será quebrado quando a sua decisão for maior que a sua dor. Quando o seu sim for mais forte que o seu medo. Quando a sua fé for mais barulhenta do que a voz da estagnação. E essa palavra foi enviada para ativar isso em você. Você não está ouvindo por acaso.
O Espírito Santo está dentro deste exato momento, soprando sobre sua alma, reacendendo o que parecia apagado. Então, receba essa palavra como se o próprio Cristo estivesse falando com você, porque Ele está, e Ele diz: levanta, anda, crê outra vez. A porta que está aberta agora, mas que pode se fechar. Há momentos em que o céu decide abrir uma porta diante de nós, não como um prêmio para quem merece, mas como um ato de misericórdia para quem precisa. Essa porta espiritual representa mais do que uma oportunidade. Ela é uma intervenção divina, um chamado para a mudança, uma chance de virar a chave da alma e entrar em algo novo. Mas o que poucos percebem é que essa porta nem sempre permanece aberta. Ela tem um tempo, ela tem um propósito, e ela exige resposta. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Todas tinham lamparinas. Todas sabiam que o momento era importante. Mas apenas 5 estavam prontas quando a porta se abriu. As outras 5, mesmo tendo a intenção de participar, ficaram de fora. Não porque não quisessem entrar, mas porque demoraram a agir. A porta foi fechada, e quando elas voltaram, não havia mais como passar. Essa é uma das passagens mais intensas da Bíblia, porque ela não fala de incredulidade, mas de atraso. Não fala de rejeição, mas de despreparo. E é exatamente sobre isso que Deus quer falar com você agora. A fé não é apenas saber que Deus pode, é responder quando Ele chama. É discernir o momento, é sentir no Espírito que agora não é apenas mais um dia, é um tempo de decisão. Há pessoas que ouvem essa palavra com o coração apertado, sentindo que algo está por acontecer, mas que ainda resistem. Esperam um sinal maior, um sentimento mais forte, uma certeza mais segura. Mas a porta já está aberta, e a demora pode custar mais caro do que a dúvida. Quando Deus abre uma porta, Ele está criando um caminho onde antes havia um bloqueio. Ele está oferecendo algo que não depende do seu currículo espiritual, nem do seu histórico de falhas. Mas essa porta exige posicionamento. Exige que você largue o que te prende e avance. Que você deixe para trás o velho e entre no novo. E é isso que assusta, porque atravessar essa porta significa deixar para trás as desculpas. Significa reconhecer que o tempo de estagnação acabou, que a resposta precisa ser dada agora, que a procrastinação espiritual não é apenas uma falha, é um risco eterno. Há momentos em que a presença de Deus nos visita com um peso de glória tão forte que o coração sabe: se eu não reagir agora, vou perder algo que não volta tão cedo. É como o cego Bartimeu, que soube que Jesus estava passando. Ele poderia ter esperado uma próxima oportunidade, mas gritou, chamou, clamou com insistência e foi curado, porque ele entendeu que a porta da cura estava aberta naquele instante e que o silêncio seria o seu maior inimigo. E você? Vai permanecer em silêncio diante da porta escancarada? Essa palavra é mais do que consolo. Ela é um chamado à decisão. Você pode estar há anos dizendo que um dia vai se entregar de verdade, um dia vai orar mais, um dia vai voltar para a igreja, um dia vai abandonar o pecado escondido, um dia vai perdoar, um dia vai recomeçar. Mas o céu está dizendo: esse dia é hoje. O que mais você está esperando? Uma dor maior? Um susto? Um milagre urgente? Uma perda para te acordar? Não. O Espírito está soprando agora com amor e com autoridade, dizendo: a porta está aberta. Entre antes que se feche. Não se trata de medo, mas de urgência. Deus não manipula com terror. Ele convida com graça. Mas a graça também tem um tempo. E esse tempo não pode ser adiado. A salvação é hoje. A mudança é hoje. O recomeço é hoje. Porque não há garantia sobre amanhã. Você pode estar esperando forças, mas a força virá no caminho. Você pode estar esperando entender, mas a revelação virá após a obediência. É assim que Deus age. Ele revela mais a cada passo de fé. Mas o primeiro passo precisa ser dado por você. E se você sente que o coração está sendo apertado agora, que essa palavra está mexendo em algo profundo, não ignore. Esse é o Espírito Santo sinalizando que há uma porta aberta bem diante de você. E ela não vai permanecer para sempre.
Há chamados que, se não forem respondidos agora, vão deixar marcas de arrependimento lá na frente. Porque Deus não força, mas Ele move. E se o movimento não for acompanhado pela sua decisão, você ficará onde está, enquanto a glória segue adiante. Você não está sendo pressionado, está sendo amado. Essa palavra é o amor de Deus gritando no seu espírito. Volta, decide, crê, responde. Porque o tempo da paralisia acabou. O tempo de viver de promessas não cumpridas acabou. Agora é tempo de posse, de resposta, de fé em ação. Não fique entre a porta e a hesitação. Não deixe que a dúvida te segure pelo braço. Sacuda o medo e atravesse. Porque do outro lado há restauração, renovo, perdão, cura, destino, promessa e vida abundante. Você não está só. O Espírito está aí com você nesse exato momento. A mão dele está estendida. A voz dele está te chamando. E a porta está aberta. Mas a decisão é sua. Você vai entrar? O Espírito Santo está pronto. E você? O céu nunca está em silêncio quando o coração está em busca. Mesmo quando você não escuta nada, mesmo quando o quarto parece vazio, mesmo quando a oração sai fraca e entrecortada, o Espírito de Deus já está em movimento. Ele não precisa ser convencido, não espera sua performance, não exige que você esteja no seu melhor estado. Ele só espera uma coisa: que você esteja disposto. Disposto a abrir o coração, a deixar cair a armadura, a confessar que precisa, a reconhecer que não consegue mais sozinho. Porque quando há disposição, mesmo que frágil, o Espírito Santo se aproxima com força e ternura. Ele não é um vento forte que derruba o que já está quebrado. Ele é sopro suave, que restaura o que está por um fio. Há um equívoco silencioso no coração de muitos que vivem adiando suas decisões espirituais. Acreditam que precisam estar em paz para orar, estar limpos para se aproximar, estar organizados para buscar a presença de Deus. Mas essa é a lógica da religião, não do Evangelho. A cruz de Cristo não foi levantada para os fortes, foi erguida pelos fracos, por aqueles que sabiam que não tinham outro caminho. E é nessa base que o Espírito Santo age, na confissão da necessidade, na entrega sincera, no desejo real de recomeçar, mesmo que ainda não se saiba por onde. O Espírito está pronto, sempre esteve. Ele se move em direção ao coração arrependido, ao clamor sincero, ao grito abafado que ninguém ouve, mas que o céu registra. Ele intercede com gemidos que não se explicam, mas que tocam o trono da graça. E talvez neste exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, ele já esteja se aproximando. Talvez você nem consiga explicar o que está sentindo agora. Uma pressão no peito, uma vontade de chorar, um peso saindo dos ombros, uma memória que ressurge. Isso é ele, tocando, chamando, respondendo antes mesmo que você consiga terminar o pensamento. Mas o Espírito não impõe. Ele convida. Ele toca, mas não invade. Ele fala, mas não grita. Ele inspira, mas não obriga, porque ele respeita a liberdade que Deus deu a você. E a decisão ainda é sua. Há pessoas que vivem perguntando onde está Deus, mas não perceberam que foi o coração que se trancou. E a chave está do lado de dentro. Não é Deus que se afastou. É o homem que foi se enchendo de distrações, de ruídos, de racionalizações, de planos próprios, de desejos mal resolvidos, até que a presença foi sendo abafada. Mas hoje, agora, nesse instante, o Espírito está soprando de novo, trazendo à tona o que estava esquecido, reacendendo o que o medo tentou apagar. E ele não está oferecendo uma emoção passageira, ele está oferecendo vida, recomeço, perdão, aliança, direção, intimidade. Ele está pronto para reescrever a sua história espiritual com uma tinta que não se apaga, a do sangue do Cordeiro. Mas para isso, você precisa responder, precisa dizer com o coração aberto: vem, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso, eu aceito. Não com palavras bonitas, não com orações elaboradas, mas com sinceridade. Porque a sinceridade atrai o céu,
e o céu responde ao que é verdadeiro, mesmo que pequeno. Quantas vezes você já sentiu esse chamado e adiou? Quantas vezes foi tocado por uma palavra como esta, sentiu que deveria fazer algo, mas deixou para depois? E esse depois virou meses, anos, frieza, apatia, desconexão. Mas mesmo assim, ele continuou ali, esperando, sussurrando, batendo a porta do seu coração. E hoje, ele voltou a bater. E com mais força. Porque o tempo está passando e o que ele quer fazer em você é urgente. Urgente não porque Deus é impaciente, mas porque você está ficando cansado demais para continuar tentando vencer por conta própria. Essa urgência não é para te assustar, é para te libertar. É como alguém que está preso em um quarto escuro e de repente vê a maçaneta da porta se mexendo. A luz começa a vazar por uma fresta e a voz diz: "Eu estou aqui, só falta você abrir." Esse é o momento e não há necessidade de cerimônias. Onde você está agora mesmo, com os olhos abertos ou fechados, em pé ou sentado, com lágrimas ou sem nenhuma emoção, apenas diga a ele que você aceita, que você precisa, que você se rende. O Espírito está pronto, agora falta só você. E quando você disser esse sim, mesmo que com voz trêmula ou sem palavras, algo começará a mudar. Pode ser imperceptível por fora, mas por dentro, um terremoto espiritual será iniciado. Culpas antigas começarão a cair. Correntes invisíveis serão desfeitas. A presença que parecia distante vai se tornar íntima. A voz que parecia silenciosa vai se tornar clara. E a força que você achava que não tinha vai começar a brotar. Porque o Espírito não apenas visita, ele transforma, ele renova, ele faz nova todas as coisas. Então agora eu te pergunto, ele está pronto. E você? Fé não é emoção, é resposta. Existe uma armadilha sutil que tem impedido muitas pessoas de viverem os milagres que Deus já preparou. É a crença de que só se pode agir quando se sente algo. Que a fé precisa de arrepio, de emoção intensa, de lágrimas nos olhos, de um ambiente perfeito. Mas a fé verdadeira não depende do que se sente, ela responde ao que se crê. Fé é uma decisão espiritual, que caminha mesmo quando o coração ainda está cheio de dúvidas. É como Pedro saindo do barco e pisando na água, não porque estava convencido, mas porque ouviu uma palavra de Jesus dizendo: "Vem." E mesmo com medo, ele foi. Porque fé é resposta. Não é sobre sentir-se pronto, é sobre crer que Deus já está pronto. Muitos têm confundido fé com euforia, com aquele momento em que tudo parece se alinhar emocionalmente e então, por alguns minutos, é mais fácil acreditar. Mas e quando não há arrepio? E quando o louvor não toca? E quando a oração parece seca? E quando você se ajoelha e não sente absolutamente nada? Isso também é fé. Porque fé não é um sentimento. É uma resposta ao caráter imutável de Deus. Fé é o passo que você dá quando não tem certeza do resultado, mas confia em quem deu a ordem. E esse tipo de fé é o que agrada o coração do Pai. Ele não está esperando que você sinta vontade de orar, de se render, de perdoar, de obedecer. Ele está esperando que você diga: "Senhor, mesmo sem sentir, eu vou." E é nesse ponto que as maiores transformações acontecem. Quando você escolhe crer, mesmo em meio ao vazio. Quando a alma está exausta e ainda assim você abre a Bíblia. Quando o corpo está sem força e mesmo assim você se curva em oração. Quando a mente está cheia de vozes contrárias, mas você decide ouvir a voz do Espírito. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável. Porque fé que age sem emoção revela maturidade. Mostra que você não depende mais do cenário, mas da promessa. Mostra que você aprendeu a caminhar pela voz de Deus e não pelos aplausos do momento. Quantos têm adiado decisões importantes esperando sentir paz? E enquanto isso, perdem portas, atrasam processos, adormecem sonhos. Paz nem sempre vem antes da obediência. Às vezes, ela só vem depois que você já deu o passo. Depois que você já deixou o barco
depois que você já disse o sim. Porque o Espírito Santo não está prometendo um caminho sem desconforto. Ele está prometendo presença constante. E isso é tudo o que você precisa. A fé que transforma não é a que espera tudo se alinhar. É a que se levanta no meio do caos e diz: eu vou porque Deus está comigo. Essa é a fé que libera o sobrenatural. Foi assim com Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia. Com Moisés, que estendeu o cajado antes do mar se abrir. Com Davi, que correu contra o gigante antes de saber como o venceria. Com a mulher do fluxo de sangue, que atravessou a multidão mesmo sem forças. Nenhum deles agiu porque sentiu algo. Eles agiram porque ouviram, creram e obedeceram. E é isso que Deus está pedindo de você agora. Não um arrepio, não um sinal, não uma confirmação emocional, apenas uma resposta. Você pode estar esperando há anos por uma mudança, orando por um milagre, pedindo por um recomeço, e talvez ache que precisa sentir algo extraordinário para dar esse primeiro passo. Mas o céu hoje te diz: não espere sentir, responda. Porque enquanto você espera uma emoção, Deus está esperando uma decisão. E essa decisão pode mudar absolutamente tudo. Fé é como uma semente. Você planta mesmo sem ver nada. Regar pode parecer em vão por dias até semanas, mas debaixo da terra algo já está acontecendo. E no tempo certo, os frutos surgem. Assim também é com a fé que responde. Ela pode parecer invisível no início, mas seu efeito é eterno. Então, neste momento, eu te convido a sair da dependência emocional, a deixar de esperar o ambiente ideal, a romper com a paralisia que só age quando o coração está motivado. Fé que responde, transforma. Fé que responde, move os céus. Fé que responde, abre caminho onde antes só havia deserto. Você não precisa esperar mais nada. Deus já falou. A palavra já foi liberada. O Espírito já está pronto. Agora é sua vez. Diga sim. Caminhe mesmo sem entender. Obedeça mesmo sem sentir. Entregue-se mesmo sem forças, e então você verá com os olhos espirituais aquilo que o mundo natural jamais poderia te dar. Porque a fé não é sobre você, é sobre quem você está escolhendo crer. E se você escolhe hoje crer em Jesus, mesmo sem sentir nada agora, prepare-se. Porque a sua obediência silenciosa vai provocar um barulho no mundo espiritual, e o céu vai se mover com o seu sim. O céu não precisa de muito tempo, só de entrega. Há uma mentira muito bem disfarçada que o inimigo semeia na mente daqueles que estão prestes a viver algo novo com Deus. A ideia de que é preciso muito tempo para mudar, muito preparo para ser usado, muitos acertos para ser aceito. É como se houvesse uma escada espiritual com degraus impossíveis e cada falha fosse mais um degrau arrancado. Mas essa não é a lógica do reino. O céu não trabalha com a métrica humana. Deus não mede sua entrega pelo tempo, mas pela profundidade do sim que você oferece agora. Enquanto o mundo exige currículo, o céu responde à rendição. Deus não está te pedindo uma vida perfeita antes de agir, Ele só quer acesso ao seu coração. Hoje, quantas vezes você já adiou decisões espirituais pensando que precisava arrumar sua vida primeiro? Quantas vezes você olhou para si e concluiu: ainda não sou digno, não estou pronto, vou esperar mais um pouco. Mas se você esperar estar pronto, você nunca vai. Porque o que Deus está querendo não é uma apresentação sua, é a sua presença. E essa entrega pode acontecer em um segundo, pode acontecer agora, no lugar em que você está, do jeito que você está. O Espírito Santo não exige pré-requisitos. Ele só pede um coração sincero, quebrantado, disposto a parar de fugir. Há histórias na Bíblia que comprovam isso. O ladrão na cruz não teve uma vida para mostrar. Não teve tempo de frequentar cultos. Não passou por um processo de santificação longo. Ele apenas olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele mesmo instante, Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Não depois. Não quando provar algo. Mas no exato momento em que o coração se entregou, o céu respondeu com salvação. É isso que o Pai está dizendo para você agora. Não espere ser outra pessoa.
Não adie a rendição por causa das marcas que carrega. O céu só precisa de uma palavra: sim. A transformação de Deus não está condicionada ao tempo que você leva para se organizar. Ela está ligada à profundidade com que você se rende. Há pessoas que passam anos na igreja, mas nunca se entregaram de verdade. E há pessoas que ouvem uma única palavra e decidem se render com tudo. E é essa entrega que muda tudo, porque Deus trabalha com inteireza, não com aparência. E o que Ele mais ama é quando alguém, mesmo despedaçado, escolhe abrir o coração e dizer: Deus, é tudo o que tenho, mas é teu. E isso basta. Muitos acreditam que Deus precisa de anos para curar traumas, restaurar histórias, libertar de vícios ou reescrever destinos. Mas o mesmo Deus que criou o universo com uma só palavra, também é poderoso para mudar sua vida com um toque, com um sopro, com uma visitação inesperada. E isso começa com sua entrega. Quando você entrega, Deus acelera. Ele quebra processos que pareciam longos e os transforma em testemunhos rápidos. Porque onde há fé e rendição, o tempo se dobra diante da glória de Deus. O que era impossível ontem se torna inevitável hoje. O que parecia distante se aproxima como um abraço eterno. A lógica de Deus é essa: se você se entrega, Ele intervém. Se você diz sim, Ele entra. Se você para de resistir, Ele começa a reconstruir. E tudo isso pode acontecer agora. Não precisa de cerimônia, não precisa de aplausos, não precisa de palco. Só precisa de você e dele, no íntimo, no secreto, na sinceridade de quem está cansado de tentar sozinho e finalmente decide descansar em quem pode todas as coisas. Não é sobre quantidade de palavras, não é sobre intensidade do choro, é sobre verdade. É sobre dizer com a alma: eu sou teu. E quando essa frase nasce do coração, o céu responde. Os céus se inclinam. O Espírito vem com cura, com graça, com consolo, com paz. Deus age rápido quando encontra a entrega. E é por isso que agora, neste momento, você pode ser transformado. Mesmo sem preparação, mesmo com medo, mesmo cheio de perguntas, porque o céu só precisa de um coração disposto. Então, não se engane achando que falta tempo. Não pense que você perdeu chances demais. Não se torture acreditando que o seu caso é mais difícil. Deus não precisa de muito tempo. Ele só precisa da sua entrega, agora. E quando você diz sim com verdade, Ele começa a reescrever sua história com as próprias mãos. Nada é mais forte do que um coração rendido. Nada move mais o céu do que alguém que se entrega por inteiro. E hoje pode ser o dia em que tudo muda. O dia em que o tempo deixa de ser desculpa. O dia em que a demora perde espaço para o mover de Deus. Porque quando há entrega, o impossível já não tem mais poder. O tempo não é o problema. A resistência é. E se ela cair agora, o milagre começa. Oração de decisão. Deixe o amanhã nas mãos de Deus e viva o agora pela fé. Feche os olhos por um instante e ouça essa verdade. O que Deus quer fazer em sua vida não começa amanhã. Começa no momento em que você decide confiar. Essa é a essência de uma oração de decisão. Não é uma reza repetida, não é um ritual com palavras decoradas. É um movimento interno que altera tudo ao redor. É quando você para de negociar com o céu e simplesmente se rende. Quando o coração, cansado de resistir, escolhe crer. Quando a alma, inquieta e ansiosa, escolhe descansar. A oração de decisão é o lugar onde o futuro é colocado nas mãos do Pai. E o presente é vivido com fé renovada. Talvez você tenha passado anos lutando contra o tempo, tentando prever o que vai acontecer, planejando saídas, construindo proteções mentais para não se frustrar mais. Talvez você se acostumou a andar com a alma encolhida, sempre esperando o pior, sempre temendo o que o amanhã pode trazer. Mas agora, neste instante, você é convidado a soltar o controle, a parar de tentar calcular o caminho e simplesmente orar com confiança. Dizer para Deus: Pai, o amanhã não me pertence, mas hoje e agora eu escolho confiar no teu amor. A oração de decisão é o lugar onde as perguntas perdem a força
e a presença de Deus ganha espaço. Não é que os problemas desaparecem de repente, mas o fardo muda de lugar, sai dos seus ombros e vai para as mãos dele. E isso muda tudo, porque o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo também cuida da sua história. E se ele é capaz de sustentar o universo com equilíbrio perfeito, também é capaz de sustentar sua vida com paz. Mas essa paz só vem quando há entrega, quando há decisão, quando você para de adiar e começa a viver a fé que diz: eu confio. Talvez sua mente esteja tentando negociar com Deus, mas e se não der certo? E se eu me decepcionar? E se nada mudar? Mas a fé não vive de garantias visíveis. A fé caminha no invisível porque confia no invisível. E é nessa oração de agora que você deixa de lado os "e se" e abraça o "eu creio". É nessa oração que você troca ansiedade por adoração, medo por fé, controle por rendição. E ao fazer isso, você está dizendo ao céu: Senhor, eu não sei o que virá, mas sei quem tu és, e isso me basta. Essa decisão não precisa de cenário perfeito. Ela precisa de sinceridade. E se há algo que Deus não despreza, é um coração sincero, quebrantado, que decide confiar mesmo sem entender. Não importa se seus olhos ainda estão embaçados pelas lágrimas, se o peito ainda está apertado. Se no fundo da sua alma você sente que chegou a hora de parar de adiar, então agora é o momento. É agora que a oração se transforma em ato de fé. É agora que o céu se move em direção à sua entrega. Ore assim, do seu jeito, com suas palavras. Diga para o Senhor que você está cansado de viver pela lógica do medo, que você escolhe viver pela verdade da palavra, que você não vai mais esperar sentir tudo para agir, que você quer começar a andar por fé, mesmo com o coração tremendo. Diga que está entregando o que ainda não viveu, o que ainda teme, o que ainda dói, e que escolhe viver o agora com a certeza de que Ele é contigo. Essa oração não precisa ser longa, mas ela precisa ser honesta, precisa vir da alma, precisa ser mais do que palavras, precisa ser decisão. Porque quando há decisão, há movimento. E quando há movimento, há mudança. É nesse tipo de oração que o céu se inclina, que os anjos recebem ordem, que o impossível começa a ser real. É nesse instante que o amanhã deixa de ser peso e o hoje se transforma em milagre. E quando você decide entregar, mesmo sem saber como será, você passa a viver uma nova dimensão de fé. Você dorme em paz, não porque tudo se resolveu, mas porque o coração se calou. Porque a alma entendeu que o amanhã já não está nas suas mãos. E isso é liberdade, isso é fé madura, isso é descanso em Deus. Por isso ore, decida, entregue, respire, confie, porque Deus não falha com quem decide confiar nele. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia em que você escolhe parar de fugir e começar a caminhar com o Pai. Não há mais tempo a perder. Não há mais desculpas. O céu está pronto. O Espírito está presente. A palavra já foi liberada. Falta apenas o seu sim. E se esse sim nascer agora, o amanhã já está seguro e o hoje será pleno. Quando você diz sim, hoje, o céu começa a mover o que está travado há anos. Há momentos na vida em que uma simples decisão muda tudo. Não porque o cenário externo se transforma imediatamente, mas porque o mundo dentro de nós se reorganiza à luz da fé. Quando alguém diz sim a Deus, não está apenas fazendo uma oração. Está abrindo a porta para um mover celestial que não depende de lógica, tempo ou circunstâncias. E talvez você tenha vivido anos esperando que algo mudasse, que portas se abrissem, que o favor fluísse, que a resposta finalmente chegasse. Mas o que estava travado não era apenas o que acontecia do lado de fora. Muitas vezes o que nos impede de viver o novo de Deus é a ausência do nosso sim completo. E agora que você disse sim, agora que decidiu parar de adiar, algo espiritual se realinha dentro e fora de você. Porque no reino de Deus, decisões têm peso eterno. Cada sim libera um movimento invisível, uma ordem divina, uma liberação que estava aguardando apenas o seu posicionamento.
O céu não se move por hesitação, mas por fé. E quando você rompe a inércia da dúvida com a ousadia da entrega, o Senhor começa a agir onde antes só havia silêncio. Ele toca corações, quebra correntes, desfaz ciclos, interrompe padrões que se repetiam há anos. Aquilo que parecia imóvel, impossível, insensível, agora está sob o toque da mão dele. E essa mão não falha. O seu sim não foi apenas uma escolha emocional feita no calor do momento. Ele foi espiritual, consciente, profundo. Foi o reconhecimento de que você precisa de Deus mais do que de respostas imediatas. Foi o abandono do orgulho que te mantinha preso à tentativa de resolver tudo sozinho. Foi o grito silencioso da alma que cansou de viver no quase e escolheu confiar no suficiente que é Jesus. Esse sim foi uma semente, mas não uma semente comum. Foi uma semente lançada num solo celestial, regada com lágrimas, fé e expectativa. E no tempo de Deus, que começa agora, essa semente vai florescer em testemunho. Talvez você ainda não veja nada mudando. Talvez os sinais ainda não sejam visíveis, mas algo está acontecendo. Porque o Deus que você entregou seu hoje é o mesmo que já habita seu amanhã. Ele já está movendo corações, reposicionando caminhos, conectando propósitos, preparando portas que só se abrem por fé. E mais do que isso, Ele está te curando, por dentro. No silêncio da sua alma, Ele já está apagando as acusações, curando as memórias, desfazendo a ansiedade e te revestindo de paz. Você não precisa mais tentar controlar o tempo. O tempo agora trabalha a favor da sua decisão. Porque quando o sim é real, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento do favor de Deus. Hoje, você não apenas ouviu uma palavra, você respondeu a ela. E essa resposta tem consequência espiritual. Você não será mais o mesmo. O que estava travado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente ou relacionalmente, começa a se destravar. Porque a fé que libera o agir de Deus não é a fé perfeita, é a fé sincera. É o coração que diz no Senhor: eu não tenho tudo, mas eu tenho agora, e esse agora é teu. Esse tipo de entrega move os céus. Esse tipo de resposta ativa anjos. Esse tipo de decisão quebra cadeias que pareciam eternas. E se você acha que foi tarde demais, ou que desperdiçou tempo, saiba de uma coisa: Deus é especialista em redimir o tempo. Ele não apenas restaura o que foi perdido, Ele acelera o que parecia atrasado. Ele te alcança no ponto exato em que você parou de crer e te faz caminhar novamente. E não em círculos, mas em direção ao destino profético que Ele escreveu para você desde o ventre da sua mãe. O que está por vir não será uma repetição do passado. Será uma demonstração da graça que te persegue desde o primeiro dia. Porque agora, com seu sim, você permitiu que o céu agisse. Não importa quanto tempo você viveu estagnado. O que importa é que hoje algo mudou. E isso foi só o começo. A resposta já começou. A atmosfera já está diferente. O seu interior já sente. Há um novo tempo te envolvendo. Um novo ciclo foi ativado. E o que estava travado há anos agora está nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Caminhe, confie, persevere, porque o seu sim foi o som que o céu esperava para começar a mover tudo.